Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos hoje novamente com mais uma edição do podcast da plataforma Corretora de Seguros. É preciso sempre lembrar que esse podcast foi feito e criado para a gente tratar de assuntos de seguro e de notícias importantes do nosso comércio local, do nosso comércio do Brasil inteiro, inclusive, e formalmente discutirmos o tempo todo sobre assuntos importantes para a nossa região. Não deixe de seguir a gente. Segue sempre a gente aqui no nosso Instagram, @plataforma corretora. E basicamente todas as semanas tem um novo vídeo, com um novo assunto, um novo convidado aqui no nosso podcast para a gente tratar de bons assuntos. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Djalma Ferraz. Falar de Djalma Ferraz, para mim, que sou corretor de seguro, é difícil, na verdade. Porque Djalma Ferraz, sem dúvida alguma, é um dos maiores corretores de seguro da nossa região. Foi professor da Foneseg, antiga Foneseg, que hoje é a ANS. Inclusive foi meu professor. E estar falando com você, Dija, sem dúvida alguma, é maravilhoso. Djalma não é só corretor de seguros. Djalma é sócio proprietário da Ferraz Assessoria e também presidente da Aconseg. Vamos lá, Dija. O que é a Aconseg? E o que é um pouco do mercado de seguro? Para mim, claro, que sou apaixonado por esse setor. E para as pessoas que aqui vão nos ouvir e vão nos assistir. Fala um pouco para nós. Vanderlei, vamos lá. A satisfação é toda minha em estar presente neste podcast. Um instrumento extremamente importante para a comunicação local e uma comunicação local que chega em todo mundo, né? Com essa questão do virtual, a gente consegue falar aqui em Vitória da Conquista e todo mundo poder nos ouvir. A apresentação que o Vanderlei fez de mim é interessante, mas fazer uma pequena observação em relação a corretor de seguros. Eu tenho o título de corretor de seguros, eu já fiz o curso de corretor de seguros, mas a minha atuação não é como corretor de seguros. O Vanderlei é o verdadeiro corretor de seguros. É aquela pessoa, aquele profissional formado que estuda a teoria de seguros, ele se certifica, se habilita, tem registro na SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, que regula toda a atividade de seguros no Brasil, e comercializa para o cliente final. Eu tenho um título muito por curiosidade, mas a minha atuação é exclusivamente atendendo os corretores de seguros através de assessoria. E a assessoria é uma relativa inovação no mercado de seguros. A gente representa as seguradoras para atender os corretores de seguros. Então, eu sempre falo, em todos os espaços em que eu estou presente, e que no mercado de seguros existem dois atores protagonistas. É o corretor de seguros e a seguradora. A seguradora é aquela empresa que elabora o produto, que estrutura tecnicamente, que recebe o pagamento do preço do seguro, que a gente chama de prêmio internamente, mas para o cliente é o preço, é o quanto ele paga no seguro. A seguradora recebe isso tudo e, através da sua técnica de elaborar o produto, ela sabe quanto que vai custar, cobra do cliente, recebe, mas no momento de um acidente, de um inesperado, que a pessoa sofre o prejuízo financeiro, a seguradora paga. Ela indeniza. Já o corretor de seguros, nessa relação aí com o consumidor final, é o profissional que, como eu disse, ele estuda, ele tem a habilitação, a certificação, a licença profissional para comercializar, para vender. Então, somente o corretor de seguros é a figura que faz a venda do seguro. A seguradora indeniza, recebe o pagamento e o corretor, como intermediário para a venda, é o melhor vendedor de seguros que existe. Só interrompendo Tranquilo. você. Só interrompendo você, até porque a ideia do podcast é esse bate-papo mesmo. Quando a gente fala que Djalma Ferraz é corretor de seguro, é porque a gente sempre diz que uma vez corretor de seguro, sempre corretor de seguros. Você não atua como corretor de seguro hoje, diretamente credenciado na SUSEP, por conta das assessorias, que é o que dá suporte para nós. Exato. Mas, sem dúvida alguma, é um dos atores mais preparados no mercado segurador do sudoeste da Bahia. Eu particularmente, conheço poucos que têm a qualidade de informação técnica como o Djalma Ferraz tem. E por isso que eu falo que estar sempre com você aqui é uma honra. Eu agradeço a deferência. É uma honra. Mas vamos falar aí da assessoria Ferraz.
como surgiu a assessoria Ferraz. Você já falou que a assessoria Ferraz ele dá suporte para nós corretores, mas você foi ampliando esse processo todo, veio lá da Sul América, passou por outras companhias, e agora com essa novidade que a presidente da Consegue, que é uma instituição extremamente importante para o setor. Como que é isso? Fala para mim um pouquinho. Exatamente. Então, dando continuidade, a assessoria ela aparece como essa inovação que atua em nome das seguradoras, atendendo tecnicamente, comercialmente, os corretores de seguros, que são os verdadeiros vendedores na fase final ali de alcançar o consumidor. Ele é o elo de ligação entre a seguradora e o consumidor final. E a assessoria é mais um elo de ligação entre a seguradora e o corretor. Então, as assessorias de seguros, elas atuam atendendo o corretor e vimos uma possibilidade que se tornou realidade com a criação da Aconseg, que é uma associação das empresas de consultoria e assessoria de seguros do Norte e Nordeste, a Aconseg Norte e Nordeste. Essa instituição, como o Vanderlei falou, ela é muito relevante para o mercado de seguros. Ela já existe no estado... Por que ela é relevante? Isso, ela já existe no estado do Rio de Janeiro há 25 anos, em São Paulo há 20 anos, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, foi criada uma mais recente no Centro-Oeste e agora no Norte e Nordeste. Por quê? Porque essas assessorias, elas falam em nome da seguradora e reunidas em torno de uma instituição como a Aconseg, elas se comunicam melhor com as seguradoras e trazem para o nosso mercado regional mais qualidade, mais produtos, mais opções para os clientes, mais capacitação para os corretores, que por mais que eles sejam profissionais formados, as atualizações, as novas informações são muito relevantes. Então, para que a gente possa entender de forma clara, a Aconseg, ela é uma associação que foi criada para estreitar o elo do corretor de seguros juntamente com as seguradoras. Exatamente. Diante desse contexto, aí levanta-se a necessidade de produtos, inclusive produtos regionais, na verdade, né? Até porque, apesar dela estar em vários estados, a gente tem necessidades distintas pelo tamanho global que o país é, né? Então, ela traz essa necessidade de criação de novos produtos, estreitando essa relação junto com a seguradora e comunicação mais próxima com a seguradora. Quais são os objetivos para o futuro próximo com essa associação ou com essa assessoria junto com os corretores e com as seguradoras? Para nós, corretores, inclusive, para o mercado, afinal. Na verdade, o corretor ele é um intermediário direto entre a seguradora e com o cliente, ou com o consumidor final, ou com o segurado, na verdade. Então, o que é essa associação? Ela vai respingar de forma positiva, tanto no mercado segurador, mas o mais importante, para o consumidor final como um todo. Eu vou tentar explicar através até de exemplos. O Norte e Nordeste tem suas realidades próprias, né, suas peculiaridades, tem a sua vocação econômica, os seus destaques, claro que também muito parecido com os demais mercados regionais do Brasil, mas, como disse, suas características. A gente, em primeiro lugar, criou uma revista. E essa revista faz uma comunicação com o mercado interno de seguros, comunica-se com as seguradoras e apresenta para as seguradoras as potencialidades do Norte e Nordeste. O que o corretor de seguros do Norte e Nordeste recebe de seus clientes como demandas, e essa revista, essa comunicação leva para todo o mercado, inclusive para as seguradoras, a fala do Norte e Nordeste. Nós estamos agora já preparando a terceira edição da nossa revista. Eu gostaria de mostrar para o público aqui a primeira edição da revista da Aconseg Norte e Nordeste. A gente tem essa edição, que saiu no mês de julho, ela é trimestral, ela trata de diversos temas relevantes do mercado de seguros e se comunica, como eu disse, com todo o mercado de seguros, seguradoras, corretores e outros agentes que atuam no mercado de seguros também. A gente chama isso de ecossistema de seguros, prestadores de serviços e outras empresas afins. A própria imprensa do mercado de seguros, ela se intera do mercado regional do Norte e Nordeste também através de nossa revista. Agora, em agosto, nós lançamos, na verdade foi em outubro. Em julho foi a primeira edição e em outubro nós lançamos a segunda edição da revista da Aconseg Norte e Nordeste. Ela foi distribuída fisicamente no maior congresso de corretores do Brasil, na verdade da América Latina, o CONEC, que aconteceu em São Paulo em outubro, no mês de aniversário dos corretores de seguros. A gente distribuiu 1.000 exemplares das revistas de forma gratuita aos corretores de seguros que estavam lá presentes. E neste mês de dezembro a gente lança a edição especial de fim de ano,
que certamente na próxima semana já estará circulando no meio dos seguros. Djalma, não só as instituições como a Consegue, enfim, até porque nossa fala aqui, ela tem uma abrangência dinâmica, na verdade, né? E a gente não pode tratar de um tema tratando somente com o corretor de seguro e falar de formas técnicas, na verdade, porque o consumidor, ele não tem a informação técnica, a gente tem, claro, até porque nossa função é essa. E, enfim, o mercado de seguro, a gente sabe que ele é um mercado regulado, né? Desde a Lei 7366, que é uma lei que opera e regula o segmento, essa lei foi evoluindo e o mercado foi evoluindo junto com ela ao longo dos anos, né? O que representa hoje, para o mercado como um todo, o segmento seguro? Muitas vezes as pessoas falam, não, é só um seguro do meu carro, é só um seguro da minha casa. Enfim, para o mercado, para o nosso país como um todo, o que representa o mercado de seguro? E qual a importância desse mercado para a sociedade como um todo? Vamos tirar um pouco o corretor de foco, porque o corretor já tem essa informação técnica, né? E quem está nos escutando é que quer, na verdade, saber quais são essas informações. Existe um movimento no mercado de seguros agora, liderado por eu vou dizer assim, um meio de comunicação muito importante, ativo no mercado de seguros, chamado CQCS, e esse movimento é chamado Segurez Não. O que significa Segurez Não? É tirar a linguagem técnica e Sim. falar numa linguagem muito mais próxima dos clientes que precisam conhecer ainda mais sobre seguros. E o nosso trabalho, nós que estamos no mercado de seguros, temos uma responsabilidade muito grande, isso também eu comunico em diversos espaços em que eu tenho falado, é que a comunicação interna no mercado de seguros ela é muito bem feita, entre vários atores aí de comunicação, podcasts como este da plataforma, revistas como esta que eu mostrei, sites, blogs especializados, mas o nosso desafio é comunicar com o público. Empresas fomentadoras como a Assessoria Ferraz, na verdade, inclusive, né? Justamente, mas o nosso desafio agora é comunicar-se com o público final. E segurança não significa isso. A gente não procura não falar mais sobre prêmio de seguro, porque prêmio há uma visão de que eu vou receber um prêmio. Na verdade, é o preço do seguro. Prêmio é um termo antigo que as seguradoras elas utilizavam por não acontecer o acidente, aquele dinheiro que ela recebeu vai ficar com ela. Então, ela é que recebe o prêmio. Sim, claro. Então, para o cliente, ele paga o preço do seguro. Outra questão é Inclusive, preciso deixar claro que essa linguagem ela vem nas apólices de seguro. Exatamente. Ela vem na linguagem nas apólices e muitas vezes é difícil a interpretação do público como um todo. É por isso que... o termo apólice já é um termo difícil. Até para puxar a minha sardinha, por isso que a gente sempre fala, vai fazer seguro, faça sempre com corretor de seguro. Porque os produtos e as cláusulas técnicas dos contratos de seguro de modo geral e a sua própria linguagem, ela muitas vezes não é totalmente... não é que eu posso interpretada pelo público como um todo, entendeu? Então o nosso papel inclusive é esse. Na verdade, o papel do corretor de seguro é muito amplo, né? A gente fala assim, o corretor de seguro é só vender o seguro. O corretor de seguro ele tem várias funções dentro do processo. Uma delas que é de extrema e fundamental importância é saber orientar o seu cliente de forma precisa diante da necessidade de cada cliente. Imagine, só a plataforma tem mais de 3 mil clientes. Imagine que a gente tem que adaptar a necessidade de cada um dentro da apólice e fazer com que a apólice seja de modo pessoal para cada um. Então, esse é uma das funções. Mas vamos lá. Nós temos vários assuntos para tratar aqui. Os números, por exemplo. Quais são os números do mercado segurador no ano de 2022, já que a gente não terminou 2023 ainda. Então, não dá para falar desse número ainda, até porque os orçamentos não estão fechados. Mas 2022, o que representou em números, em dinheiro, em bilhões, do faturamento do mercado segurador? Mas eu quero voltar ainda à questão anterior dessa comunicação, das informações, e falando de número, é justamente sobre isso. Por que o nosso papel é alcançar mais pessoas? Existe um estudo aí recorrente de que, por exemplo, 70% da frota de veículos não tem seguro. 30% tem seguro. 70% está desprotegido ou está mal protegido.
Sim. Porque tem gente que acha que está protegido, mas o seguro é o melhor instrumento para proteção de patrimônio, para proteção financeira de famílias, proteção de... Porque quando a gente fala proteção financeira de famílias, tem gente que fala aí o seguro de vida só cobre em caso de morte. Não. Sim, O seguro sim, de sim. vida protege as pessoas em caso de situações inesperadas, um acidente, uma invalidez, uma doença, uma incapacidade temporária. Então, quando a gente fala de seguro de pessoas e proteção financeira, a gente está falando disso. Então, é papel nosso disseminar a cultura do seguro para alcançar mais pessoas. Estima-se que somente 11, 12% da população tem um seguro de vida adequado. Então, a gente tem que desenvolver a comunicação para chegar em mais pessoas e mostrar a importância do seguro. A cultura do seguro do Brasil ainda tem muito espaço para crescer. E falando do Nordeste de números, antes de falar de números nacionais, no Nordeste a gente tem cerca de 20% do PIB nacional quando você olha a economia como um todo. Sim, representa Quando somente você 20. olha seguros, Sim. 13,4% do mercado de seguros brasileiro está no Norte e Nordeste. Então há uma diferença, chamam de gap. Há esse espaço de crescimento. Então a nossa cultura do seguro Norte e Nordeste precisa avançar para que, no mínimo, a gente acompanhe a economia. Porque se a economia nacional, 20%, está no Norte e Nordeste, Nós estamos com na área de 7%, nós estamos com 7% de defasagem. de defasagem. Então é papel nosso, no mercado de seguros do Norte e Nordeste, fazer com que a cultura de seguros amplie. Como? As pessoas, orientando as pessoas, mostrando os benefícios do seguro, de um seguro regular, como você disse, de um seguro regulamentado, acompanhado por instituições que fiscalizam, que permitem que a atividade aconteça e tenha lastro, tenha reserva. Porque uma coisa é uma seguradora proteger um risco de 1 milhão, de 10 milhões. Outra coisa é quando esse risco, essa empresa, esses veículos sofrem um acidente e há a perda. E agora? De onde é que eu vou tirar o dinheiro para pagar essas grandes indenizações? Porque, na verdade, seguradora tem reserva para isso. É porque, na verdade, é o seguinte, se nós sentarmos aqui para bater papo do mercado segurador, a gente vai passar aqui pelo menos 3 dias, a gente não consegue bater papo por aí, como um todo. Porque a gente precisa pensar, quando a gente fala em seguro, a gente precisa pensar sempre num conceito proteção do indivíduo como um todo e da família. Isso. Aí você fala, não, mas eu vou fazer seguro do meu carro que eu posso ser roubado. Mas tem uma abrangência muito grande. Quando a gente pega números e se a gente entrar neles aqui agora, a gente vai ver a importância do seguro de vida na última pandemia que a gente teve, que foi bastante, eu diria que é catastrófica para o nosso país, como para o mundo. E as seguradoras indenizou a boa parte dessas mortes. Indenizaram todos os casos, Né? mesmo não tendo cobertura Por técnica, ser pandemia, como você disse. Por ser pandemia. Você disse Né? cláusula técnica. Para que o público saiba o que não existe cobertura securitária para casos de pandemia. É de um modo geral. De um Existem modo seguradoras que têm essa cláusula, mas ninguém contratava porque encarecia o produto, ou algumas Exatamente. seguradoras nem ofereciam porque o risco dela assumir essa indenização seria muito alto para a seguradora. Exatamente. E a gente viu que houve uma mobilização do mercado segurador como um todo e indenizou todas essas famílias, na verdade, que perderam o seu ente querido. E muitas vezes, quando a gente fala em ente querido, Djalma, era o mentor da casa. Era o cara que levava o sustento para dentro de casa, né? E foi surpreendido com a seguradora. E quando a gente fala em seguro, a gente pode abrir mais leques. Outro mercado que foi de extrema importância, que foram os planos de saúde ou o seguro de saúde, que absolveu grande parte dessas pessoas que naquele momento estavam enfermas ali e precisavam de uma assistência médica, inclusive desafogando o setor público. Exatamente. Desafogando o setor público. Então, se a gente for discutir esses temas, a gente vai entrar aqui, vai tal, enfim. E ainda mais de Djalma, que tem um conteúdo gigante, então ele gosta de falar mesmo, faz isso a vida toda e faz com amor. Inclusive, eu da plataforma falo com o maior amor do mundo. Por isso que eu falei para você que estar falando com você, para mim é uma honra. Um dos caras que foi meu professor na época da minha graduação nesse segmento. Mas, enfim, vamos falar novamente de números. Vamos continuar falando de números, vamos falar para o público de modo geral qual a importância, o que representa a Lei 7366, né, para o nosso segmento, o que ela protege, inclusive, para o público. A lei não protege só o corretor de seguro, a lei não protege somente a seguradora, muito pelo contrário, protege mais o consumidor como um todo, que é o mais
Sem dúvida. A O gente mais tem, carente nesse segmento. além da Lei 7366, que principal reguladora do mercado de seguros, a gente tem uma lei um pouquinho anterior, de 64, que trata da profissão do corretor especificamente. Como você falou, o corretor ele tem que conhecer muitas cláusulas, conhece aspecto técnico, ele conversa com o cliente, é como um advogado. Ele conversa com o cliente numa linguagem inteligível para ambos os interlocutores, mas ele também conhece as regras técnicas, porque na hora de estudar o contrato e as cláusulas, ele leva para o cliente o que mais se adequa à necessidade do cliente. Então, ele conhece o que o cliente precisa e leva para o cliente aquilo que protege o que ele precisa. Então, a lei de 64, ela regula a profissão de corretor. Então, a profissão de corretor é uma profissão regulamentada, prevista em lei. A 7366, ela trata da atividade de seguros de um modo geral. E o Código Civil, mais recente, ele também tem um capítulo que fala do contrato de seguro. Então, o corretor de seguros, o cliente que contrata os seguros, o seguro através de uma corretora de seguros, ele deve saber que ele está contratando algo previsto em lei, protegido pela lei e ainda debaixo da proteção do Código de Defesa do Consumidor, porque ele é um consumidor. Então, o cliente hoje, ele deve essencialmente procurar um corretor de seguros quando o assunto for seguros. A gente não procura um médico quando a necessidade nossa é de nossa saúde, um tratamento médico. A gente não procura um advogado quando a questão é jurídica, a gente precisa levar para o Poder Judiciário uma determinada litígio, um conflito. Então, quando a gente pensar em seguro, pensar em plano de saúde, que é um produto que está também debaixo do guarda-chuva, parte debaixo da SUSEP, que é seguro, e parte debaixo da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que regula isso aí. Então, para o cliente, o conselho é procure o corretor de seguros, que ele é o profissional. Claro que ele vai conversar contigo numa linguagem muito próxima do que ele precisa, mas com conhecimento técnico para ampará-lo sempre que precisa. É preciso sempre deixar claro que o corretor de seguro, ele lida o tempo todo com valores, são patrimônios. Muitas vezes patrimônio que aquele cliente levou a vida inteira para conquistar. Uhum. E muitas vezes ele disponibiliza essas informações para o corretor traçar aquela apólice dentro daquela necessidade dele. É por isso que é importante quando a gente fala isso aí, precisa ser muito bem analisado. Muitas vezes é a vida inteira de um cliente, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, mas é a vida inteira que está aí. Quando a gente vai abranger aí a necessidade do seguro como um todo, e muitas vezes o consumidor, ele, principalmente o consumidor brasileiro, ele foca muito ainda no seguro alto, né? Mas o mercado, ele é bem amplo, o produto seguro ele é bem amplo, né? O ano passado tivemos alguns episódios na nossa cidade, inclusive eu fui abordado para falar sobre o tema, de grandes empresas que pegaram fogo, que se teve um incêndio que basicamente destruiu a empresa, né? Então, a gente viu a eficiência da recuperação dessas empresas. Quando a gente fala em eficiência, a gente não está pensando somente na eficiência física. Eu, particularmente, não posso provar isso, mas nós temos relatos aqui que, inclusive, as demissões elas não ocorreram por conta do sinistro, ou por conta do acidente, por conta do incidente, do fator incêndio, né? E aí, assim, talvez até por conta das comunicações hoje que são mais fáceis, blogs, mídia e assim, todas as semanas a gente vê na nossa cidade, até porque Vitória da Conquista é uma cidade pujante, vem crescendo significativamente ano a ano, e a gente já vê isso basicamente todas as semanas nos blogs, incêndios em supermercados, incêndios em padarias. Isso porque a gente não está tratando do número de incêndios que tem residência, muitas vezes desses incêndios causados por explosão de panela de pressão, que é gigante, né? Então, quando a gente vai falar em seguro, e já eu tenho que ficar segurando aqui, que ele já quer ir para cima, falar de números, enfim, a gente precisa estar sempre pontuando qual é a importância do seguro, né? O que eu vejo muito na prática, vou falar agora como corretor de seguro, é o cliente que tem vamos falar sempre do que o povo gosta, é o cliente que ele tem um Hilux e ele fala, não, meu carro não pode ficar sem seguro de jeito nenhum. E muitas vezes ele é dono do supermercado, ele é dono de uma padaria, é dono de um comércio, é dono de uma empresa, aonde todo o sustento e ao longo dos anos foi aquela empresa que levou todo aquele patrimônio para ele, e ele não se preocupa em colocar aquela empresa no seguro.
Você não está atuando diretamente como corretor, mas isso é uma realidade constante para a gente que é corretor. Até por conta da cultura. É por isso que a gente tem que voltar aqui para discutir várias outras vezes sobre o mercado segurador. Sempre se calcula que o preço do seguro da minha Hilux é 5%, então o preço do seguro da minha empresa vai gerar na mesma linha, então minha empresa vale um valor muito superior ao valor da minha Hilux, então eu não vou pagar esse seguro nunca porque não vale a pena. Então ele acha que a linha de cálculo é essa, né? Então, se a gente voltar a falar de números, de valores, a gente vai ter essa oportunidade para falar no futuro, a gente vai ver que é totalmente diferente, né? Então é uma realidade que está aí, a gente precisa falar novamente várias vezes sobre esses temas e vamos continuar falando. Vamos voltar para os números? Vamos voltar para os números. Vamos. Então vamos lá. Eu fiz até uma pequena anotação aqui, porque são muitos os números, mas para que não falte essa informação importante, existem institutos, né, que fazem o levantamento dos números baseados no que é registrado na Superintendência de Seguros Privados, que é uma instituição dentro do Estado brasileiro, né, uma autarquia ligada ao Banco Central, na verdade, é o Ministério da Fazenda, e essa autarquia ela é responsável por contabilizar também toda a vida das seguradoras. As seguradoras prestam contas a essa superintendência, né? Então, ela tem que mostrar como está o balanço da seguradora, quanto que ela arrecada dos seguros vendidos e quanto que ela paga em indenizações. E aí, algumas entidades vão lá com os dados da SUSEP e publicam revista, publicam as edições. Então, eu peguei esses dados aqui do Sindicato dos Corretores de São Paulo, que, por sua vez, buscaram os dados na Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Considerando todos os ramos de seguros, você falou aí que existem muitos ramos de seguros, seguro de automóvel, seguro de incêndio empresarial, seguro de vida, como a gente falou, seguro rural, seguro de aeronáutico e por aí vai. 84 seguradoras no Brasil, no ano de 2022, faturaram 232 bilhões em seguros, 232 bilhões, incluindo aí o seguro-saúde, que é um pouquinho diferente do plano de saúde tradicional, porque é comercializado por seguradoras. Disso aí, 57 bilhões foi do seguro-saúde, então se a gente retira o seguro-saúde deste número, foram 175 bilhões em prêmio arrecadado, né, em preço de seguro arrecadado aí por parte dos clientes. Enquanto que em 2021, incluindo saúde, 196. 196 aumentou para 232, foi um crescimento de 21 para 22 de 18%. Isso é muito positivo para nós, muito positivo. Né? E de 2022 para 2023, que a gente ainda está fechando, alguns institutos já apontam que o crescimento vai ser superior a 10%. Isso é legal que mostra, e isso vem ao longo dos anos, que o segmento de seguros cresce em mais de 10%, em mais de 2 dígitos a cada ano. Enquanto que a gente vê a economia crescendo muito menos. Exatamente. Isso implica em quê? Que a gente está, sim, conseguindo fazer com que a cultura de seguro avance. Ainda é pouco. A gente, quando considera saúde, seguro-saúde, mas mais os seguros patrimoniais, seguro de pessoas, isso aí gira em torno de 6,7%, 6,5% do PIB nacional está na área de seguros. O desafio do mercado de seguros, junto com a Confederação das Seguradoras, é que a gente alcance 10% da participação no PIB, que é um número médio da OCDE, a Organização dos Países em Desenvolvimento no Mundo. Então, você pega aí os países da Europa, Estados Unidos, eles estão um pouco acima dessa média de 10%. O Brasil ainda está com 6,7%. A gente tem muito campo para crescer no mercado de seguros no Brasil. E, inclusive, nós somos responsáveis por isso, né? Nós estamos aqui fazendo isso. O que é preciso pontuar? Na medida que a sociedade ela vai evoluindo como um todo, inclusive munidas de informações, ela tende-se a comprar mais seguro e ela tende-se a proteger a família dela. Exatamente. A sua família, a família como um todo, né? Então, vamos pensar sempre no conceito de seguro, proteção da família como um todo. Isso. Proteção do patrimônio constituído. Sim, e também no mercado de seguros a gente tem outro segmento, que é a previdência privada, que é ajudar o cliente a constituir seu patrimônio. Olha que interessante. Sim. Nós que trabalhamos na área de seguros, nós podemos ajudar o cliente a constituir patrimônio, que é criar reserva através de um plano de previdência privada, e nós também ajudamos o cliente a proteger o patrimônio que ele já constituiu. Porque quando você fala de proteger o seguro do veículo, da Hilux, a gente está
protegendo o que ele já construiu. A empresa dele, a mesma coisa. A proteção familiar, seja com a ausência dele em virtude de uma morte ou uma dificuldade de saúde, no caso do seguro de vida, recebendo em vida, ou do plano de saúde ou seguro de saúde, cuidando da sua saúde. Então, o seguro tem um espectro muito grande na vida da pessoa. E o interessante é que eu também já vou fazer a propaganda da terceira edição de nossa revista, que tem uma matéria que eu vou falar justamente sobre isso, sobre as proteções que o seguro traz e as possibilidades que a pessoa precisa ou que ela vislumbra, né, para contratação e proteção. E aí é papel do corretor fazer esse trabalho, mostrar para o cliente que tem muita coisa a ser protegida, muitos seguros a serem contratados, para que a pessoa continue a sua vida de uma forma mais equilibrada e que a economia nacional também continue crescendo. Há um círculo virtuoso muito interessante, que é o seguinte: o seguro protege a empresa e as famílias para elas evitarem um desequilíbrio econômico. No caso, quando acontece o acidente, você citou o exemplo de grande empresa que sofre um incêndio e não precisa demitir funcionário, é porque dentro do seguro de incêndio da empresa existe uma cobertura chamada despesa fixa. Se a empresa comprova que ela tem a despesa fixa de pagamento de salário de funcionários, de contas de um modo geral, ela não precisa demitir funcionário. O dinheiro que ela recebe da seguradora a título de indenização, quando ela fica impedida de funcionar em virtude daquele incêndio, esse dinheiro ela paga o salário dos seus funcionários por um período, normalmente por até 6 meses, que é justamente esse tempo que a gente vê de reconstrução das grandes empresas. Há a possibilidade também de chegar até 12 meses essa proteção. E a empresa não para. Ela para fisicamente, mas as pessoas, os colaboradores continuam empregados até a reconstrução da empresa. Na verdade, a gente, na nossa linguagem, a gente fala que o seguro de incêndio é um seguro ao risco. Que é, o seguro de incêndio, na verdade, cobre todos os riscos. O que precisa ter cuidado é, na hora da contratação, contratar as coberturas adequadas de acordo com aquele risco e com a necessidade daquele cliente. Eu vou falar uma questão técnica. Existe no seguro o seguro de incêndio ao risco e tem um seguro risco nomeado. Uhum. O interessante é que o risco nomeado você nomeia as coberturas que você quer contratar. Ah, então eu quero contratar danos elétricos se houver um curto-circuito na minha empresa, eu quero contratar perda de aluguel, se minha empresa ficar fechada eu precisar contratar um outro espaço para alugar. Então esse é o chamado risco nomeado, que eu vou relacionando os riscos. E ao risco, como você bem falou, é aquele seguro que cobre todos os riscos, exceto, é claro, que no contrato existe As como exclusões. limitações e exclusões, que é normal, claro, né? Claro. Djalma, não temos, infelizmente, o tempo todo para estar aqui. Queria estar várias horas com você discutindo sobre o assunto. O que você tem para falar como suas considerações finais do mercado segurador e o que você espera do mercado segurador nos próximos anos? Olha, eu acredito que todo mundo que está no mercado de seguros espera proteger mais pessoas. É um desejo nosso. Não é vender para ganhar dinheiro, não. Sim. A profissão é digna da sua remuneração. No entanto, a gente fica muito contente em ver quando as pessoas contratam o seguro e não precisam usar, como alguns dizem, mas não é que não precisa usar, é que não aconteça o acidente e ela utilize o seguro, sabe como? Vivendo de uma forma tranquila. Imagine, quando a gente fala de seguro de carro, ele tem um apelo muito grande, porque é um bem muito comum entre as pessoas e, infelizmente, ocorre com muita frequência roubos, ocorrem furtos, ocorrem acidentes, colisões. Então, eu imagino o seguinte: você vai para o teatro, você vai para uma festa, você vai para a igreja, você vai para a casa de um amigo. Se não tem um estacionamento fechado e você tem seguro do seu carro, você vai usar o seu seguro. Sabe como? Estacionando seu carro e entrando na festa, entrando na igreja, entrando no teatro e ficando tranquilo para assistir aquela peça, assistir aquele encontro, sem se preocupar em toda hora estar saindo para espiar se o carro está lá no mesmo lugar. E engraçado é o seguinte, você parece que tem um poder de, se eu sair para espiar, o carro não vai ser roubado. Mas imagine você sair e não ver o carro mais lá estacionado. Se você não tem o seguro, você perde. Se você tem o seguro, você tem a proteção. Então, o seguro... E a sensação de tranquilidade também que o seguro gera. É a certeza da tranquilidade e da proteção do seu patrimônio. Exatamente. Então, não digam que eu tenho seguro há 10 anos e nunca usei. Você usou o seguro
todos os dias que você estacionou o seu carro e foi dormir, que você trancou a porta da sua empresa, que você contratou o seguro e foi para casa tranquilo, sabendo que se eventualmente acontece um arrombamento, acontece uma explosão, o seguro que você contratou indeniza, paga o prejuízo. Então a gente usa o seguro todo dia, mesmo sem ocorrer um acidente. E é melhor que não aconteça. Sabe por quê? Porque quando não acontece, o preço do seguro tende a ser mais barato. Sim, sim. Quanto menos incêndio de empresa, quanto menos colisão de veículo, menor o preço de seguro nos anos subsequentes. Então, é isso que eu desejo, que as pessoas contratem seguro, usem o seguro todo dia, mas sem precisar que o acidente aconteça. Muito bom. Pessoal, mais uma vez tive a honra de receber uma pessoa ilustre, Djalma Ferraz, meu professor, vai ser meu eterno professor, né? E teve o prazer de vir aqui, teve a humildade de vir aqui para a gente bater papo sobre um tema, isso é um assunto tão importante para a sociedade como um todo. Siga a gente nas nossas redes sociais. Toda semana você vai ter um conteúdo importante lá para assistir e interagir com as nossas plataformas. Muito obrigado. Obrigado, amigo.